Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Olá! Hoje a gente mergulha nos relatos de Ryszard Kapuscinski, um jornalista polonês, né, que rodou o mundo. E sempre com um livro de Heródoto, o tal pai da história, debaixo do braço. Exato. A fonte são trechos de Minhas Viagens com Heródoto. Um livro que é, assim, uma mistura de diário de viagem Com reflexões profundas, né? sobre o que é encontrar culturas totalmente diferentes. Principalmente para ele saindo de uma Polônia recém-saída da guerra. A ideia aqui é acompanhar essas primeiras viagens dele. E tentar sacar como esse encontro com o outro e a leitura constante de Heródoto foram moldando o jeito dele de ver e de contar o mundo. É isso. Vamos ver os choques culturais, as roubadas, a busca por entender o que estava rolando, né? Exatamente. É uma jornada sobre o que acontece quando a gente cruza fronteiras. Não só as do mapa, mas as culturais mesmo, sabe? Total. E o Heródoto entra aí não só como historiador antigo, Não. mas quase como um parceiro de conversa do Kapuscinski, né? Ajudando a pensar sobre como observar, registrar e, sei lá, tentar dar sentido a essa confusão toda que é o ser humano. Perfeito. Então vamos começar onde tudo começou para ele, na Polônia dos anos 50. Varsóvia destruída pela guerra. Pois é, a falta de livro, uma universidade cheia de gente vinda do interior, assim, sem muita base. E que entrava mais pela origem humilde, né? Operários, camponeses, não tanto pelo mérito acadêmico. É um cenário bem cinzento, né, que ele descreve. Cinzento e de muita escassez. Ele descreve os colegas, a pobreza geral, casacos remendados. Histórias pesadas, né? Muito. Um colega vinha de um vilarejo onde, olha só, curavam bebês doentes com salame seco. Que coisa. Outro tinha marcas de bala da resistência, mas não falava sobre isso. Essa falta de tudo, essa limitação toda, parece que foi o que acendeu a faísca nele, não acha? Com certeza. Ele mesmo fala dessa vontade louca de saber o que tinha do outro lado. Mesmo que fosse logo ali, né? Sim, até nos passeios de bicicleta perto da fronteira, ele ficava imaginando como seria atravessar. Aquela pergunta, qual a diferença? Essa curiosidade pelo desconhecido. Acho que nasceu muito forte ali naquela Polônia fechada, isolada. E essa curiosidade o levou longe, né? A primeira grande viagem foi para a Itália. A Itália. E olha, o choque foi... Imediato. Imagina, sair daquela Polônia cinza e de repente cair em Roma. Ele diz que foi como uma droga. O barulho, o trânsito caótico, a luz, as cores. Ele se sentia um bicho do mato, perdido. E tem a história do terno dele, que é hilária e meio triste ao mesmo tempo. Ah, o terno modelo Pacto de Varsóvia 56, né? Pesado, cinza azulado, calça larga. A roupa entregava na hora de que lado da cortina de ferro ele vinha. Gritava, né? É, a roupa como passaporte, né? Denunciando a origem e a identidade, mesmo depois que a esposa do anfitrião o leva pra comprar roupas novas. E ele fica maravilhado com as lojas italianas, né? Abarrotadas de coisas, transbordando. Um contraste absurdo com a Polônia, claro. Mas mesmo assim ele ainda se sente um ET. Percebe que os olhares o identificam como o estrangeiro. É isso. Mesmo vestido à italiana, ele sentia que não pertencia. É aquela coisa, a identidade vai muito além da roupa que a gente veste, né? Não tem jeito. E se a Itália já foi um choque, a Índia, então, foi outro nível. A Índia. Aí a coisa fica ainda mais intensa, meu Deus. Só viagem de avião já é uma experiência, né? Sim, a comissária de Sari, o cheiro de incenso e a chegada em Nova Delhi à noite. Aquele bafo úmido, a desorientação e logo de cara ele dá com uma cena brutal. Sim, a do ônibus, buzinando para abrir caminho num mar de gente dormindo na rua. Terrível. Ele descreve as pessoas se levantando, quase que pedindo desculpas por estarem ali, por existirem. A cidade inteira parecia um acampamento. É um impacto visual e social gigantesco para quem vinha de onde ele vinha, né? Da Polônia. Totalmente. E o conflito ético que ele sente com os puxadores de rickshaw, os pus-pus. Nossa, isso marca muito ele. Homens magérrimos, esperando um sahib, um branco para carregar. E ele, com a formação socialista dele, achando aquilo um absurdo, são meus irmãos, e se recusando a usar o serviço. Só que aí vem o paradoxo, né? Para aqueles homens, ele era a única chance de comer naquele dia. Que dilema, hein?
um nó na cabeça dele, com certeza. Ele tenta entender, explora a velha Delhi, as ruelas, os cheiros, as multidões silenciosas. Compra Hemingway para treinar o inglês. E um livro sobre costumes indianos. Mas aí, pá, vem a crise de Suez, em 56, e ele fica preso lá. O navio não vem. Fica condenado à Índia, como ele mesmo diz. E aí, assim, a única saída é a língua. Ele mergulha no inglês, usando os diálogos simples do Hemingway, coisa básica mesmo. Quantos são vocês? Somos 7. O básico do básico para começar a se comunicar e não pirar, né? Exato. A necessidade vira professora. É o jeito. E nessa Índia, que parece infinita, né? Recomendam que ele vá para Benares, a cidade sagrada, lá no Ganges. Ele percebe que na Índia tudo pode ser sagrado, né? Vaca, rio, pedra. A viagem de ônibus já mostra um país diferente. Gente vestida de branco nos arrozais, as cheias. E Benares o absorve completamente. O ritual do nascer do sol no Ganges, as escadarias lotadas de peregrinos, gente doente, gente sendo carregada. Aquela cena da avó sendo mergulhada no rio, quase se afogando, mas em êxtase. É muito forte. E do outro lado, as piras funerárias queimando sem parar. Vida, morte, purificação, tudo junto ali naquele cenário impressionante. Uma intensidade difícil de processar, imagino. E ele contrasta essa Benares, com sua esperança e ritual, com a estação de trem de Calcutá. Que ele chama de inferno absoluto. Chega lá na época das chuvas. Milhares de miseráveis na lama, debaixo de chuva, refugiados da partição da Índia e Paquistão, vítimas de enchentes. Uma passividade desesperadora na multidão. Aquela cena da velhinha com os grãos de arroz. E derrubam a tigela dela, e as crianças que estavam só olhando, respeitando, se atiram na lama para catar os grãos. Nossa! É a Índia dos extremos, né? E nesse ambiente todo ele começa a se sentir pequeno, perdido. A complexidade das castas, com regras para tudo, quem cozinha, quem costura um botão, quem pode te tocar. A sensação de que o que ele vê é só a pontinha do iceberg de um universo de crenças, de deuses, de mitos. É aí que Heródoto começa a se tornar um companheiro mais presente, não? É nesse momento de sobrecarga, de não entender quase nada, que ele se agarra mais à leitura de Heródoto. Ele vê no grego antigo um colega viajante, né? Alguém que também enfrentou o desconhecido, fez perguntas, tentou organizar o caos do mundo em histórias. E o Heródoto também não tinha todas as respostas, e admitia isso, que é fundamental. Totalmente. E o método do Heródoto é fascinante por si só. Ele queria registrar os feitos humanos para não serem esquecidos. E entender por que as coisas aconteciam, né? Tipo as guerras entre gregos e bárbaros, como eles chamavam. Ele viajava, ouvia todo mundo, mas era honesto sobre os limites do conhecimento dele. Me disseram isso, não tenho certeza, vi com meus próprios olhos. Essa honestidade intelectual é algo que o Kapuscinski admira muito e tenta praticar no próprio trabalho. Com certeza. E as histórias que o Heródoto conta são incríveis. Por exemplo, a conversa do rei Creso com o sábio Solon. Lembra? Lembro. Creso, podre de rico, pergunta quem é o homem mais feliz do mundo, esperando ouvir o próprio nome. E o Solon responde que ninguém pode ser chamado de feliz antes de morrer, porque a sorte muda. Uma lição de humildade. E não é que o Creso perde tudo depois. Quase morre queimado e só aí entende a lição. Essa ideia da instabilidade da fortuna. Deve ter ressoado muito com Kapuscinski, ali perdido na Índia, sem saber quando ia voltar para casa. Sem dúvida. Heródoto mostra como a arrogância, a híbris, essa mania de grandeza que desafia os limites humanos, costuma levar à queda. Reis poderosos como Creso, ou depois Xerxes, que invadiu a Grécia com um exército gigantesco. E acabou derrotado. Heródoto mostra o custo humano dessas ambições todas. Essas histórias deviam servir de alerta e talvez de consolo para o Kapuscinski. É um consolo meio amargo, mas um lembrete, né? De que a roda da fortuna gira. Exato. Bom, depois da Índia vassaladora, o próximo destino é a China. Outro mundo, outra lógica completamente diferente. Outro planeta, quase. A chegada em Pequim já é um choque térmico, um frio congelante. E a sensação imediata de ordem, de controle, de vigilância constante. Um intérprete que não desgruda dele. A comunicação só em russo.
tudo muito formal, né? E o slogan martelando na cabeça o tempo todo. Estude os pensamentos imortais do presidente Mao. Uma pressão constante. Ele tenta achar um respiro lendo escondido o filósofo taoísta Zhuangzi. Aquele da borboleta, né? Que sonhava ser uma borboleta e não sabia mais se era ele sonhando ou a borboleta sonhando ser ele. Uma busca por sentido fora daquela cartilha oficial, né? Para não enlouquecer. A visita à Grande Muralha vira uma grande metáfora para ele. Ele reflete sobre a China ser o reino dos muros. Não só a muralha física, mas os muros invisíveis separando tudo e todos. Muros contra o inimigo externo, mas também para controlar quem está dentro. Uma ferramenta de poder. E ele compara as multidões. Lembra da descrição? Na Índia era um fluxo disforme, lento, meio caótico, sobre o olhar de milhares de deuses. E na China? Ordem, disciplina, marcha, todo mundo seguindo uma única autoridade. Até os rostos pareciam diferentes para ele. Sim, o indiano mais expressivo, marcado pelos rituais, talvez. O chinês liso, impenetrável, escondendo algo. E a frustração profissional dele ali, gigantesca. Não conseguia trabalhar como jornalista de verdade. Tudo em chinês, uma língua que ele percebeu ser quase impossível de aprender rápido, sem acesso a nada nem ninguém fora do esquema oficial. A Grande Muralha vira o símbolo do isolamento dele. Uma grande metáfora da situação. Ele tenta entender a lógica por trás disso tudo, né? Olhando para o confucionismo, com aquele foco na ordem social, na hierarquia, na submissão, como forma de manter a harmonia. E para o taoísmo com a ideia de se afastar, de não resistir, de encontrar um caminho individual de sobrevivência em tempos difíceis. São filosofias que, de formas diferentes, ajudaram os chineses a atravessar séculos de instabilidade, né? Muitas vezes recomendando a adaptação e a discrição para sobreviver. No fim das contas, ele percebe que não tem mais o que fazer ali. A abertura política que o levou para a China sem flores. Já tinha acabado, veio a repressão do grande salto adiante. E a redação na Polônia. Tinha mais com o que se preocupar, né? A própria sobrevivência. Ele saca que a tal hospitalidade chinesa era só um jeito de esperar que ele mesmo fosse embora. Percebeu que era persona non grata, basicamente. E aí ele vai embora. E nessas horas de frustração, de bater contra muros literais e metafóricos, o Heródoto volta a ser o refúgio, né? Sim, porque o grego também narrou histórias de poder absoluto, de brutalidade e de como é difícil entender o outro. Histórias que, de alguma forma, conversavam com o que ele vivia. Kapuscinski lembra de histórias como a de Zópero, por exemplo. O nobre persa que se mutila terrivelmente, corta o próprio nariz, as orelhas. Uma coisa horrenda, tudo para fingir que desertou e conseguia abrir os portões da Babilônia para o rei Dário. Um nível de sacrifício e crueldade que choca a gente até hoje. Ou a vingança da rainha persa Amestris. Que manda torturar e mutilar a cunhada inocente por puros ciúmes. Corta seios, nariz, orelhas, lábios, língua. É pesado demais. São histórias que mostram o lado sombrio do poder e da natureza humana. Heródoto não esconde isso. De forma alguma. E talvez ler essas narrativas ajudasse o Kapuscinski a processar a violência e a arbitrariedade que ele mesmo testemunhava ou sentia pairando no ar em regimes autoritários. Não um consolo fácil, né? Mas é um reconhecimento de que essas tragédias não são novas na história humana. Elas se repetem. Infelizmente. Bom, depois da Ásia vem a África. E aí são outros desafios, outras realidades, outro continente imenso. O calor absurdo de Khartoum, no Sudão, os perigos do deserto que o lembram daquela história contada por Heródoto sobre o exército persa que simplesmente sumiu na areia. E o Congo recém-independente. Aí a coisa fica realmente perigosa para ele. Anarquia total, soldados bêbados e imprevisíveis. Ele descreve um encontro super tenso numa ruela. Que só escapa por ter um maço de cigarros para oferecer. Quase não sai vivo. A história colonial ainda muito presente e dolorosa ali, né? A desconfiança, a raiva acumulada e a sensação da selva, imensa, misteriosa, opressora. Ele vê a África como um continente de uma diversidade que desnorteia, uma multiplicidade estonteante de povos, línguas, culturas. Tenta se comunicar com um guia etíope, o Neguzi, quase sem palavras, né? Só por gestos e olhares. Uma comunicação muito básica, mas humana. E a visita à ilha de Goré, no Senegal.
de onde saíam os navios negreiros. Ali ele reflete sobre a escala desumana da escravidão, aquele portal sem retorno, uma mancha na história. É na África também, especificamente em Argel, durante um golpe de Estado silencioso, que ele tem uma sacada importante sobre o próprio trabalho, né? Uma autocrítica. Exato. Ele percebe que o jornalismo que só corre atrás de tiro e bomba é superficial, que fica só na espuma dos acontecimentos. Que é preciso ir mais fundo, entender as causas, o contexto, o porquê das coisas, não só o quê. E ele tenta fazer isso ali mesmo, analisando o golpe em Argel não só como uma troca de poder, Mas como um choque entre duas visões de Islã. Uma mais fechada, do deserto, representada pelo Boumediene, que assumiu. e outra mais aberta, mediterrânea do Ben Bella, que caiu. É uma busca por uma análise mais profunda, que vai além da notícia do dia. Essa autocrítica é um marco na trajetória dele como repórter, não é? Muda o jeito dele trabalhar dali para frente. Com certeza, é um momento em que ele decide que não basta descrever o que vê, ele precisa tentar compreender e explicar as forças mais profundas que movem os eventos. É a influência de Heródoto agindo ali forte, né? O impulso de investigar as causas. Então, olhando para trás, essa jornada toda do Kapuscinski, com Heródoto como guia, é uma viagem para fora e para dentro ao mesmo tempo. Totalmente. Encarar a Índia, a China, a África, o forçou a rever as próprias ideias, a reconhecer a própria ignorância, muitas vezes, a se despir de certezas. E Heródoto está sempre ali. Não como um manual de instruções, claro, não, longe disso, mas como um companheiro que também fez essa busca, que também se maravilhou e se chocou com a diversidade do mundo. E que, acima de tudo, valorizava a história humana com todas as suas luzes e sombras, né? Sem simplificar. Exato. E Kapuscinski termina o livro numa cena linda, lá no Museu Submarino de Halicarnasso, a cidade natal de Heródoto. Ah, essa cena é muito bonita mesmo. Ele vê peças de vidro antigas, resgatadas do mar, que brilham no escuro. E ele se sente de pé nas trevas, cercado de luz, conectado àquele mundo antigo através dos séculos. É como se a busca de Heródoto continuasse viva nele, naquele momento. É uma conexão muito forte que ele estabelece ali. Ambos viajantes incansáveis, curiosos. Tentando dar sentido ao mosaico do mundo. Heródoto tentou entender gregos e bárbaros, e Kapuscinski, vindo de uma Polônia que era considerada periférica, né, deu voz a tantos povos esquecidos pelo noticiário tradicional. A grande lição talvez seja essa. Para entender o outro, não basta olhar de longe. Tem que tentar ver com os olhos dele, com humildade, sabe? Disposto a questionar as próprias certezas. Fica a pergunta para a gente pensar, né? Num mundo hoje tão conectado pela tecnologia, mas talvez com abismos de compreensão cada vez maiores entre as pessoas. Pois é. O que a gente pode aprender com essa jornada do Kapuscinski e do Heródoto? Sobre como realmente enxergar quem é diferente de nós. Como ir além da superfície, do estereótipo. É a questão que fica pairando, né? Talvez a resposta esteja justamente nessa mistura de curiosidade genuína, disposição para ouvir o outro, honestidade sobre o que a gente não sabe. E a coragem de contar as histórias humanas em toda a sua complexidade, sem medo das contradições. É um desafio enorme hoje, como era há 2.500 anos atrás, na época de Heródoto. Mas um desafio necessário.